Meu nome é Dilson Martins, documentarista, jornalista, e há 4 décadas participo de um grupo de pessoas que trabalha na região amazônica. Ao longo desses anos, venho registrando as mudanças e os grandes impactos na região. A partir de hoje, vocês poderão assistir aqui na TV Brasil, em 4 episódios, o registro desses 40 anos de Amazônia, um banco de imagens e depoimentos que conta a história da vida na floresta, mas que também mostra o lado doloroso dos conflitos sociais existentes. E agora eu convido vocês a embarcarem nessa viagem, Amazônia Dentro. A maior floresta e o maior rio do planeta descobertos terminaram por produzir fantasias, exageros e alucinações. O Mão do Mundo, Paraíso Perdido, Eldorado são alguns dos mitos de uma região sonhada, idealizada e ignorada. Conhecendo ou ignorando, ainda é um extraordinário mistério. Somando 9 países, a Amazônia da Cobiça Internacional, do Projeto Jari, das mudanças climáticas e dolorosas derrubadas, é o que será mostrado nesta série de 4 episódios. Esta série vai mostrar a Amazônia reduzindo, no limite do possível, o olhar exótico que tem pontuado seus cronistas. A mais, ela não pode ser decifrada. Tantos são os desafios, contradições e mistérios sem o resgate de seu passado. E ela transpira, luta, delira e diverte-se. Encontrei-me na rua com aquela mulher que eu tanto amei. O motivo eu não sei. Quando me viu, baixou seu rosto e pôs-se a chorar. Eu logo compreendi que ela queria comigo falar. Na primeira parte desse programa, você verá um pouco do que vem pela frente em Amazônia Dentro. Essas árvores, para que elas possam reter essa quantidade de carbono em si, elas precisam estar vivas. E para elas estar vivas, precisa ter muita chuva. Uma parte da chuva é produzida pela própria floresta. Elas transpiram, mandam água para a atmosfera. E outra parte é induzida pela floresta através da emissão de partículas, que são chamados aerossóis, né, como poeiras, que são núcleos que fazem a atmosfera chover. Então ela, de certa forma, interfere no mecanismo da chuva. A exploração madeireira não causa diminuição de áreas verdes, porque ela mantém a floresta em pé.
é o único estado do Brasil que lutou para ser brasileiro. Houve guerra. Passo de Castro, ainda hoje o nome ainda permanece vivo nas nossas histórias, não só na história do Acre, como na história do Brasil. Em poucos anos, a Amazônia inteira vai ser ocupada e vai ser densamente povoada por essa onda avassaladora que foi a economia da borracha. A Cachoeira de Santo Antônio, em verdade originalíssimas cataratas, no município de Laranjal do Jari, sul do Amapá, tem sido objeto de uma acirrada polêmica desde os anos 70 do século passado. Há uma versão de que o criador do projeto, o americano Daniel Ludwig, desistiu do Jari porque os militares não permitiram que aqui se construísse uma hidrelétrica. Os mesmos militares que na década de 60 abriram a região amazônica e o Vale do Jari para o Ludwig, no final dos anos 70, há um grupo de militares nacionalistas que estão muito preocupados com a segurança nacional e com as fronteiras do Brasil. Às vésperas da Segunda Grande Guerra, entre 1935 e 1937, ao tempo em que o governo brasileiro mantinha relações cordialíssimas com a Alemanha nazista, a região do Jari foi percorrida e pesquisada demoradamente por supostas missões científicas. Elas permaneceram durante 3 anos na região e há quem garanta que a Alemanha de Hitler, ao produzir esta estranha incursão, via na Amazônia importância estratégica e geopolítica decisiva para seu projeto de dominar o mundo. Os Waimiri era tido na Amazônia e no Brasil como os índios mais bravos que tinham. O índio que estava na aldeia não escapou ninguém. Eles não contavam os ataques que eram feitos aos índios Waimiri e as atrocidades que ocorriam. Os índios Waimiri Atroari constituem a mais longa resistência de que se tem notícia em não aceitar o contato com o homem branco, o chamado mundo civilizado.
O Zoaimiri Atuari era tido na Amazônia e no Brasil como os índios mais bravos que tinham. A sociedade tinha verdadeiro terror deles. E até dentro da própria FUNAI, né, as pessoas se recusavam a participar das frentes de atração que se aproximasse dos índios Zoaimiri Atuari. Por mais de 130 anos, travaram guerras sem trégua contra garimpeiros, caçadores, castanheiros e soldados da PM do Amazonas. Nos anos 70 do século passado, esses confrontos retornaram, já então com tropas do Exército Brasileiro, durante a construção da BR-174. Naquele período, quase foram dizimados. Nosso plano como indigenista era contactá-los pacificamente e explicar para eles o que seria uma estrada e que eles se afastassem o máximo possível da proximidade dessa estrada. Então, nós, naquela época, a FUNAI, o SPI, já tinha tido vários nossos colegas que tinham sido mortos por eles. Antes desse BR, foi muito violenta. Naquela época, subia seringueiro, garimpeiro e castanheiro, tartarugueiro, né? Que atacavam nosso parente. Nosso pai também morria muito. Até quando chegou esse BR, aí piorou mais. Aí que morreu uma aldeia aqui na estrada. Então, aí foi um impacto muito grande. Esse BR veio muita força com doença, com sarampo, com malária. Aí diminuiu nossa população. E quem mais matou o índio na época da BR? A nossa acreditação que é pessoal do Exército, né? A partir de 1856, começaram os primeiros enfrentamentos com os Zoaimiri Atuari, que a esse tempo se localizavam a 50 quilômetros de Manaus. Atualmente estão a mais de 300 quilômetros da capital do Amazonas. Na medida em que foram sendo expulsos de seus territórios pela violência, iniciaram as retaliações. A maioria que subiu os rios que vinham para cá, vinham para atacá-los, né? Houve casos de navios com canhão de proas, né, estabelecidos só para atacar as aldeias. É famoso a prisão de 16 deles, depois de um ataque pelo rio Juaperi, e levado a Manaus, à exposição pública, né, na praça da Polícia Militar, onde esses 16 ficaram lá, sendo mostrados como os famigerados Zoaimiri Atuari, e que era um povo, e devido à sua proximidade com Manaus, e essas histórias saíram com muita fantasia, eles não contavam os ataques que eram feitos aos índios Zoaimiri Atuari e as atrocidades que ocorriam. Contavam aquelas baixas que ocorriam quando acontecia com os não índios. E daí os índios foram demonizados, foram tidos a nível nacional e até internacional como os índios mais ferozes da Amazônia, os famosos Zoaimiri Atuari. Em dezembro de 1942, matam os irmãos sertanistas Brilha e todo o seu grupo. Em dezembro de 1946, eliminam Luiz de Carvalho e mais 5 funcionários do Serviço de Proteção ao Índio, atual FUNAI. Em 1968, matam 10 dos 11 integrantes da expedição do Padre Caleri. O Padre Caleri, eu o conheci pessoalmente. Ele era um antropólogo italiano, né, muito alto, muito forte, muito arrogante. E ele tinha uma tese, né, de que e contratou isso ao DER, de que dentro de 90 dias ele conseguiria amansar os índios, ele usava essa expressão, amansar, e colocá-los para trabalhar na estrada. Um verdadeiro absurdo, né? Mas ele se achava muito competente, era um sujeito muito competente, teimoso. E nós explicamos para ele que isso não seria possível, em hora nenhuma. Hoje, para você ter noção, mais de 40 anos depois,
Se hoje alguém fizesse um contrato desse para obrigar os índios a trabalhar na estrada, etc., estaria cometendo suicídio hoje. Na véspera dele morrer, foi eu e o Gilberto falar com ele pelo rádio, né? Ele já se sentindo já bem perto do senhor. Em 1973, eliminam mais 3 funcionários da FUNAI. Por mais que nós, vamos dizer assim, nossa postura era uma postura pacifista, uma postura de amizade, e éramos amigos deles, parecia inacreditável que acontecesse qualquer reação belicosa contra nós. Ocorre que eles não, devido à dificuldade da língua, né, de informação que nós tínhamos, era difícil explicar e eles avaliar quem era do bem e quem era do mal. A portuguesa muito difícil era naquela época para assim, se comunicar. Por isso que a gente confundia muito com o inimigo ou amigo. Aí para nós era geral. Por isso que meu pai e meus bisavós atacavam junto com o FUNAI, junto com os extras, junto com pulseiro, junto com garimpeiro e seringueiro. Assim que duvidavam. Não tem como você acreditar, porque você não conhece. Por isso que nós botávamos junto. E atacávamos assim mesmo, pronto. Em 1974, acontece o assassinato do lendário Gilberto Pinto, que conviveu pacificamente com os Guaimiri e Atroari. Em razão dessa amizade, entraram em rota de colisão com os militares que comandavam a construção da estrada BR-174. Vivíamos os anos dos governos militares. A versão da morte de Gilberto Pinto, atribuída a seus amigos Guaimiri e Atroari, foi estranha, segundo os testemunhos da época. Olha, é uma história que eu ainda tenho na minha mente um pouco diferente da que aparece oficialmente. No dia de seu assassinato, os índios estavam com crianças, mulheres e idosos. E eles nunca atacam em companhia de seus familiares. Foi assim, tipo bomba lá na aldeia. Esse aí, o índio que estava na aldeia, não escapou ninguém. Ele veio no avião e, de repente, esquentou todinho. Aí morreu muito índio, foi militar. Foi muita maldade na construção BR-174. Aí veio muita gente e pessoal armado, assim, caso do exército, né, assim, esse aí eu vi. Aí eu sei que, me lembro bem, tinha um avião, assim, um pouco de folha de, assim, descendo de folha, assim, alguma coisa, vermelha, por baixo. Só isso. Passou isso aí, morreu rapidinho, pessoal. Esse aí que não vimos. Desistem da resistência quando percebem que seriam totalmente eliminados. E isso ocorre com a conclusão da BR-174 no início dos anos 80. Naquele momento, todas as aldeias não iam além de 300 índios. Eles que, nos primeiros contatos, somavam acima de 2.000 vidas. Vivendo hoje na divisa entre Amazonas e Roraima, os Guaimiri e Atroari aumentaram sua população e exibem uma das mais curiosas formas de vida social e política que se conhece entre os índios brasileiros. O sistema socialista desenvolvido por eles faz com que toda uma sociedade se torne ligada e amiga e um respeito muito grande ao ser humano. Ela se representa pela forma da participação, tanto na forma de criação, produção e na divisão de bens, né, no seu relacionamento. Não há um chefe, não há um líder exclusivo, todos são participativos.
O povo Aimiri-Atroari renova a democracia, já que nossas decisões políticas exigem a maioria. Nesta nação, poderíamos dizer república, essas decisões precisam de unanimidade, sem o que nada se decide. Não há ganhadores nem perdedores. Tudo aqui tem que ser unânime, né? Se você tem uma proposta a apresentar, enquanto ela não é aprovada por todos, ela não é aprovada, né? E se você não consegue argumentos para aprovar por todos, você perdeu o seu argumento, né? Todo mundo perdeu. Então é um povo que divide tudo, desde a responsabilidade, a participação. A convivência mínima, reduzidíssima hoje, dos Waimiri-Atroari com a chamada civilização, tem sido visivelmente bem-sucedida, caso raro na história dos índios brasileiros. Ao longo de nossa formação, desde a descoberta, essa integração com o homem branco tem resultado quase sempre em extermínio ou subjugação desses povos. A barragem de Balbina, eu mesmo escrevi no meu livro, né, que seria a última pá de cal ao povo Waimiri-Atroari que estava entrando na fase do extermínio em função da construção da estrada. Na época, fizemos uma proposta à Eletronorte de criar um projeto de vida. E um projeto de vida, nós demos o programa como nome de programa Waimiri-Atroari e incluía todas as ações de assistência ao povo, uma assistência sem dependência. E o pessoal da Eletronorte entendeu isso e aprovou e já estamos com 21 anos de atuação e com resultado, sem falsa modéstia, muito positivo. Cada aldeia tem escola, são 22 escolas, né? Nosso povo, no passado, era ágrafo. Hoje, precisa nós aprender a escrever a língua portuguesa, mas aprender também, principalmente, para valorizar a nossa cultura e a nossa língua, né? Então, o primeiro ensino que nós aplicamos na sala de aula é a língua materna, que é Quinhaiará, que nós chamamos a língua indígena, né? E a gente entra com a língua portuguesa junto com a matemática. Também existe as aulas no roçado, na caçaria, nas danças, né? Quem ensina essas aulas são os mais velhos que sabem, que é a sabedoria da nossa história. Hoje nós temos aqui 55 professores que trabalham para a comunidade. Temos pessoas que cuidam da saúde, que trabalham para a comunidade. Qual o salário deles? Nenhum. O salário é só a participação, né? A participação na sociedade. E eles se orgulham disto. A chamada integração tem resultado, historicamente, em índios escravizados e hoje perambulando pelas estradas, sobrevivendo em vias públicas e, principalmente, excluídos e invisíveis nas cidades. O branco, ao olhar para o outro, que não tem a sua cultura, que não fala a sua língua, que tem outro traço, que tem outra identidade, olha para esse outro ainda como se esse outro fosse um bárbaro, um selvagem. E ainda olha para esse outro como um elemento de controle, como um referencial de controle e dominação. E o índio ainda é visto como caboclo, ainda é visto como aquele que rouba, que fede. E o branco ainda é visto como aquele que traz a civilização. No próximo capítulo, vamos ver como interage a Amazônia com o país e o resto do planeta. Quando tem um fenômeno como El Niño, que é uma alteração nessa circulação, ocorre seca na Amazônia. Quando o fogo entra dentro dessa floresta, não é mais floresta amazônica. Aí depois vai virar um cerrado, etc.